para desenvolver esse quarto, a gente vai oferecer 3 possibilidades de modulação da Rimo dentro do que a fábrica oferece. Então eu vou começar pelo modelo mais simples, que é a linha que a gente chama de modulada. Então, a primeira informação é de que a altura máxima que ele chega é 2,34 m, que é uma altura muito boa, e a gente pode compor a caixa na cor branca, na cor frejó, como possibilidades. E as portas podem ser na cor off-white, que é uma cor de alto brilho que está muito na moda. Também existe a possibilidade de usar espelho, como está aqui nessas duas portas. Então a gente colocou um módulo de 84 centímetros numa ponta, e na outra a gente usou um módulo de 63. Depois, ao lado da cama, a gente usou um módulo que a gente chama de criado, que ele tem esse painel amadeirado no fundo e essa gavetazinha voando. E acima vem esse maleiro diferenciado na altura e essa ponte acima da cama com esse nicho já acoplado nele. Então, internamente, ela ficaria assim, são 3 gavetas e um espaço aqui embaixo que pode ser utilizado como sapateira ou para guardar caixas, o cabideiro em cima e o maleiro, e essas divisões internas nos aéreos, e no lado de cá seriam só prateleiras. Na segunda opção, que é a linha planejada componível, ela se assemelha à linha modulada, porém ela tem uma altura bem maior, que ao invés de ser 2,30 m, ela vai para 2,55 m de altura, e o módulo criado ele já possui 3 gavetas ao invés de uma, essas prateleiras aqui, e a parte de cima ela tem esse efeito, assim como esse detalhe aqui embaixo das prateleiras, ele tem um efeito na diagonal, que há uma redução para poder encontrar a ponte, que a ponte não tem a mesma profundidade do guarda-roupa, né, que são esses aéreos aqui. A gente usa esse nicho aqui para mesclar, para usar para decoração, e na composição interna a gente está utilizando 3 gavetas e uma sapateira embaixo, todas elas com corrediça, o cabideiro e o maleiro, essas divisões internas nos aéreos e nos criados, e do outro lado reproduz a mesma coisa que tem no lado de cá. E ele dá um total de 3,95 m, o comprimento total. Aliás, 3,90 m, é a linha modulada que é 3,95 m. A linha planejada, que eu chamo de planejada projetada, porque ela não é componível, somente componível, a gente faz a edição dos móveis de maneira muito personalizada, como uma marcenaria. Então aqui a gente pôde fazer uma modulação aproveitando a profundidade do guarda-roupa ao extremo. Então os aéreos também têm a mesma profundidade do guarda-roupa, deixando apenas que o nicho decorativo, ele sozinho é que tem uma profundidade reduzida. Aqui a gente utilizou um criado mudo com 3 gavetas, porém ficando no nivelamento da cama, e usamos esses 2 módulos internos, ou extremos, né, nas extremidades. E na composição interna a gente utilizou 4 gavetas aqui embaixo e o cabideiro, a mesma coisa no outro lado. E essa parte opcional, que é o painel ripado para a cabeceira da cama. É uma placa
de MDF com essas réguas sobrepostas, dando esse efeito de 2 volumes, né, de profundidade. E um fechamentozinho no teto. Ele também tem 2,55 m de altura. E os puxadores são acoplados na porta, seguindo o comprimento total da porta, e ele é na cor champanhe, combinando com essas cores aqui, que é o gianduia e o titânio. Então o efeito visual deles seriam esses aqui. Essa é a última opção, que é a projetada, né? O que a gente pode chamar de projetado. Aqui tem o efeito dele iluminado. Aqui ele todo totalmente aberto, né? Sem as frentes, para mostrar as divisões internas. E ele tem essa mesclagem de cores, né? Tanto pode utilizar aqui nos criados a cor titânio, como já vinha, né, sendo reproduzido aqui, como também pode deixar esse formato mais quadrado, usando a cor gianduia, que é a mesma cor utilizada no corpo do móvel. Na parte externa, porque internamente é branco, né? Interno é branco e externo aqui é gianduia. Aí a gente tem essa variação, como tem essa opção aqui também. Aqui é com o painel ripado e aqui é sem o painel, tendo a sugestão de utilizar um papel de parede. Então essa é a opção projetada sem o painel ripado. Essa é a linha modulada, que é a linha mais simples. Então ela pode ser com portas de MDF ou tendo essas duas com portas de espelho. E a divisão interna dela fica dessa maneira, na linha modulada. E na linha planejada componível, né, que é o intermediário entre os dois, digamos que a gente chama de solução do meio, né? Então seria esse aí, que é com os criados na diagonal, e ela pode tanto ser a caixa branca como pode ser de cor, sendo que na opção branca sempre fica mais barato. E a divisão interna dele é essa aqui.